E aí, galerinha, na aula de hoje trataremos sobre o plano inclinado. Então, o plano inclinado é um assunto que sempre é bem cobrado, né? Ele sempre aparece nas provas e os alunos têm um pouco de dificuldade. Primeiro, o que é um plano inclinado? É uma superfície que tem um ângulo em relação à horizontal, né? Em relação ao piso. Imagine que isso aqui é um piso, você tem uma rampa inclinada aqui de um ângulo θ, certo? Quando você bota um objeto, quando você coloca um corpo, tá aqui um bloco de massa m sobre um plano inclinado, o que é que nós precisamos analisar? Como a força-peso vai agir sobre esse bloco e o que isso acarreta no cálculo da força normal, certo? Primeiro, relembrando, a força normal, quando o corpo está em uma superfície horizontal sob a ação exclusiva da força-peso, quem é a força-peso? Força que a Terra exerce nos corpos, puxando eles na direção do seu centro. Essa força-peso atua em qualquer corpo, na superfície ou próximo da superfície da Terra, né? Uma força gravitacional atua no corpo. Quando ele está próximo à superfície, nós chamamos de força-peso e tem uma equaçãozinha para o cálculo, massa vezes aceleração gravitacional. Quando o corpo está sob a ação exclusiva da força-peso, a força que esse corpo vai exercer na superfície é justamente igual ao peso. E a reação da superfície a essa compressão causada por o peso é chamada de reação normal, ou simplesmente de força normal, que é sempre perpendicular à superfície onde ela está em contato. Então, a normal é sempre perpendicular à superfície, tá certo? Não tem exceção, bem como o peso é sempre vertical, com sentido para o centro da Terra, tá bom? Quando o objeto está numa superfície plana, certo? Horizontal, e ele está sob a ação exclusiva da força-peso, o módulo da força normal é igual ao módulo do peso. Mas é só nessa situação que a normal e o peso têm o mesmo módulo, tá bom? Em outras situações, você vai ter outras maneiras para o cálculo da força normal, já que ela não tem uma equação específica para ela, tá bom? Ela é sempre anulada por o peso ou por uma parte do peso, tá? E esse sempre aí tá errado, né? Nem sempre, não é sempre não, tá? Ela, quando sob a ação exclusiva do peso, ela é sempre anulada pelo peso ou por uma parte dele, certinho? Então vamos lá. Vamos desenhar as forças que agem sobre esse bloco. Sobre esse bloco, você vai ter sempre vertical aqui, ó, o peso. E sempre perpendicular à superfície, formando um ângulo de 90 graus com a superfície, você tem a força normal. Veja que nesse caso, o peso não tem a mesma direção da força normal, certo? E é esse o problema do plano inclinado. Então, para facilitar, o que é que você precisa fazer? Você vai lá, ó, desenha no paralelo ao plano inclinado, passando pelo ponto de estudo aqui, que é esse pontinho, você desenha o eixo, um eixo, que é o nosso eixo X. O eixo Y, no plano cartesiano, é sempre perpendicular a esse eixo X, ou seja, é um eixo que é perpendicular à superfície, portanto, passa em cima da reta normal, tá bom? Que é o nosso eixo Y. Certinho? Esse ângulo, aqui, ó, entre o peso e o eixo Y, ele é sempre igual a o θzinho aqui, a inclinação do plano. Esse ângulo aqui, ó, é sempre igual à inclinação do plano, certo? E agora nós temos o peso fora do eixo que nós traçamos. Quando isso ocorre, nós já vimos lá em vetores, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos decompor esse vetor. Para decompor, você vai lá na extremidade do vetor peso, traça uma reta até o eixo Y. Depois você faz a mesma coisa e marca o ponto lá no eixo X. Certinho?
a distância do ponto de estudo até o ponto que eu demarquei, que é esse pontozinho aqui, ó, vai formar a componente Y da força peso. Do outro lado, do ponto onde eu marquei o ponto de estudo até o ponto onde eu marquei no eixo X, você vai ter o que nós chamamos de PX, que é a componente X do peso, tá bom? A componente, a parte do peso que está agindo no eixo X. Nós já vimos isso também. Quando o vetor ele está angulado em relação ao nosso eixo cartesiano, é porque uma parte dele age no eixo X e a outra parte age no eixo Y. Beleza? Pela decomposição, o ângulo que está próximo, ou melhor, a componente vetorial que está próxima do ângulo, para você estabelecê-la, é através do cosseno desse ângulo. Então, cosseno do ângulo θ vai ser igual ao cateto adjacente, que é PY, sobre a hipotenusa, que é P. Fazendo meu pelos extremos, PY é determinado por P vezes o cosseno do ângulo θ. Tá bom? É assim que eu acho a componente Y do peso. Já a componente X sai pelo seno, porque é o cateto oposto. É esse cateto aqui, ó. Tá vendo? Ele tá bem aqui assim. Eu só transladei para cá. Seno de θ, cateto oposto, PX, sobre hipotenusa, que é o peso. Fazendo eu pelos extremos, PX vai ser igual ao peso vezes o seno do ângulo θ. Tá aí. PY e PX, que são as componentes do peso. O que é que eu preciso saber, pessoal? Cada uma, veja, eu vou mostrar uma maneira para você não esquecer, tá bom? Para ficar mais fácil de você lembrar. Cada componente tem uma função. A componente X do peso, ela tem a função de puxar o corpo. Certo? Puxar o corpo para baixo, né? Para baixo. Essa é a função da componente X do peso no plano inclinado. Já a componente Y, qual é a função dela? Anular a força normal. Certo? Então, no caso, isso aqui para o caso de um corpo livre da ação de outras forças perpendiculares à superfície, nesse tipo de situação, a minha força normal tem um módulo igual à componente PY do peso. Logo, PY anula a força normal. E PX é a parte do peso que faz com que o corpo desça, com que ele escorregue aqui para baixo, tá bom? Então, quando você decompõe, você encontra isso daí. Isso é a parte fixa do plano inclinado. Eu posso ter outras forças agindo? Posso ter o atrito, posso ter uma outra força de outra natureza qualquer, mas a parte física do plano inclinado, fixa do plano inclinado é isso daqui. Se tiver atrito, aí você vai lá e desenha um atrito aqui, puxando o corpo, tentando parar o corpo. Se tiver outra força puxando ele para baixo, você desenha outra força. Mas sempre terá essa configuração aqui, tá bom? Só com acréscimos. O que é que eu quero que vocês lembrem e compreendam sempre? Que é uma compreensão um pouco além, vem dessa decomposição. Preste atenção. Quando eu decomponho o peso, P, o vetor P, aqui, que eu acho PY e PX, fica PY, P vezes o cosseno, PX, P vezes o seno. Lembre, vou colocar aqui, ó, por exemplo, PX. Lembre que P vezes o seno do ângulo. Que o peso é a massa vezes a aceleração gravitacional vezes o seno do ângulo aqui. Certo? Quem você decompõe, quando você decompõe o peso, quem você está decompondo é a aceleração gravitacional. Tá? Você está decompondo a aceleração gravitacional, porque é a única característica vetorial aqui. A massa não é vetorial. Então, quem se decompõe é isso daqui. Então, se eu perguntar qual a aceleração do bloco quando ele está deslizando, a aceleração do bloco, ó, é G vezes o seno do ângulo. Tá bom? É a componente X da aceleração gravitacional. Tranquilo?
Então, no peso, quando você decompõe, o que você está decompondo é a parte vetorial dele. A parte escalar é a massa, a parte vetorial é a aceleração gravitacional. Logo, a aceleração gravitacional terá a mesma direção e mesmo sentido da força, peso. Sempre, né? Até mesmo quando é as componentes, tá certo? Então isso aqui, galera, é o que você precisa saber para a compreensão do plano inclinado. Lembrando, se aparecer outras forças, você só acrescenta aí, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima!